perceber que, na maioria das vezes, a resposta que se tem sobre Jesus não é aquilo que a Bíblia diz sobre quem é Jesus. Se nós olharmos na perspectiva dos muçulmanos, Jesus foi um dos 120 mil profetas do Alcorão. Se nós olharmos na perspectiva da teologia da prosperidade, Jesus é aquele que dá dinheiro, dá casa, dá coisas para as pessoas. Se nós olharmos na perspectiva da política revolucionária, Jesus foi um revolucionário contra o Estado no seu tempo, contra a ordem social. Todas essas perguntas respondem, em algum momento, uma perspectiva sobre quem é Jesus. Mas nenhuma delas responde em sua totalidade quem de fato é Jesus. E o texto que melhor resume quem é a pessoa de Jesus, a sua obra e o que isso significa para nós, é esse texto de Isaías 53. O texto de Isaías 53 deve ser para nós sempre uma leitura obrigatória em momentos que nós tivermos com a nossa fé enfraquecida, porque ele nos faz lembrar realmente quem é Jesus, o Filho de Deus. Olhando para o texto, no versículo 2 e 3, Isaías destaca um ponto importante sobre quem é Jesus. Diz o texto que ele vai subindo como raiz de uma terra seca. Nós estamos falando de um homem, o nosso Senhor Jesus, que nasce numa região desértica, a região de Israel. E como raiz dessa terra seca, o texto diz que ele não tem aparência nem formosura. O texto, verso 2, afirma isso, que nele não havia aparência nem formosura. Não havia em Jesus nenhuma beleza que nos agradasse. O profeta está deixando claro que quem olha para Jesus não consegue ver nada do que diz respeito à humanidade, à beleza da humanidade. Jesus, o nosso Senhor, era um homem tão simples, tão normal, que quando ele foi entregue por Judas, Judas deu um sinal para as autoridades de Israel, dizendo: o homem a quem eu beijar o rosto é ele. E por que Judas disse isso? Porque quem olhava no meio daquela multidão de homens usando túnica, tons pastéis, não conseguia imaginar quem daqueles homens era Jesus, daqueles homens eram Jesus. Por quê? Porque Jesus era muito simples e se misturava em meio à multidão. E como Judas havia convivido 3 anos com Jesus, ele sabia bem quem era Jesus. E por isso esse sinal. Isso nos ensina uma lição muito importante. O nosso Salvador não tem beleza exterior. O nosso Salvador era um homem normal, vivendo uma vida normal, mas com uma missão de Deus sobre seus ombros, que era trazer a humanidade de volta a um relacionamento com Deus. O texto do verso de número 3 diz que ele era homem de dores, ele sabe o que é padecer. Desde muito cedo Jesus aprendeu o que é ser perseguido por autoridades políticas, quando ele foi perseguido por Herodes. Ele teve que se mudar muito cedo com a sua família. Ele começa a trabalhar na infância para ajudar o pai e a mãe no sustento de casa. Jesus sabe exatamente o que é a vida humana, porque ele vem em carne para viver a nossa vida, sentir a nossa dor. Mas o que isso tem a ver comigo, pastor? O que isso tem a ver comigo amanhã? É muito simples. O versículo 2 se aplica na nossa vida à realidade de que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão cada vez mais iludidas com a questão da beleza e a aparência exterior. As pessoas estão cada vez mais iludidas com esse fato. Se nós olharmos para
as empresas que mais crescem são aquelas empresas que estão sempre preocupadas no cuidado com a beleza exterior das pessoas. Há uma preocupação tão exacerbada em cuidar da aparência exterior, que pouco se preocupa em cuidar da aparência interior, da beleza interior, do estado da alma, do espírito diante de Deus. Nós temos em Jesus esse exemplo de que nele não havia beleza nem formosura. E nós não podemos ser guiados por essa ideia de beleza que muitas vezes o mundo tenta impor sobre nós. Bonito ou bonita é aquilo que foi criado à imagem e semelhança do Criador. Isso é bonito, isso é bonito. Glória a Deus. Olhando para esse texto, nós percebemos que por mais que as pessoas tentam impedir o avanço do tempo, e aí nós voltamos àquele mito da antiguidade, da fonte da juventude, onde as pessoas querem atrasar o envelhecimento, o que nós vemos é que Jesus nunca teve essa preocupação. O que Jesus veio fazer, ele veio fazer na essência como ser humano, mostrando o caminho da salvação. E o versículo 3 se aplica na nossa vida pelo fato de que Jesus, ele viveu uma vida de dores. Jesus, ele sabia o que era acordar cedo. Jesus sabia que para ter o alimento tinha que ter muito trabalho, muito esforço, muita dedicação. Nada na vida de Jesus foi fácil. E aí quando você olha para a sua vida e você fica se sentindo a pior pessoa desse mundo, a vítima do universo, onde você diz que nada na sua vida é fácil, tudo é difícil, Deus sabe o que eu estou passando, de fato Ele sabe, e sabe muito mais, porque o próprio Deus se fez carne para viver a nossa vida, e Ele sabe o que é padecer. Jesus, Ele sabe o que é lidar com pessoas temperamentais, como Pedro. Jesus sabe o que é se relacionar com pessoas falsas, como Judas. Jesus sabe como é se relacionar com pessoas que se acham deuses, no caso dos políticos da época que tinham essa percepção. Jesus sabe de tudo isso, porque Ele viveu essa vida. E é por isso que a pergunta é: quem é Jesus? A primeira resposta é: Jesus, Ele é e foi e sempre será um ser humano, perfeitamente homem, do qual vive e viveu a nossa vida na face dessa terra. Isso significa que para Ele ser seu Salvador, Ele não conhece você de longe. Significa que para Ele ser o seu Salvador, Ele conhece você na essência, vivendo a vida que você vive, enfrentando tudo que você enfrenta. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus é ser humano, e a humanidade de Jesus é evidente na sua vida registrada nos Evangelhos. Agora, um outro ponto sobre quem é Jesus, olhando a partir do versículo 4, no versículo de número 4, o texto mostra como as nossas vidas são definidas pelo Senhor. No verso 4 e 5, nós temos alguns termos que estão associados à humanidade. O verso 4 fala sobre nossas enfermidades. O verso 4 também diz sobre nossas dores. No verso 5 está escrito nossas transgressões. No 5 também está escrito nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, éramos para ser castigados. E no versículo de número 5, a parte final, diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Para você entender quem é Jesus, você precisa entender quem é você como ser humano. E a você como ser humano está mostrado esses vários termos associados à nossa condição natural de pecadores, as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados,
tudo isso é o que nos define. E para entender quem é Jesus, nós precisamos entender o que Ele fez com tudo isso que nos define. O texto diz no verso de número 4 que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O texto do verso 5 diz que Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. No verso 5 também diz que Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O verso 5 afirma que Ele foi castigado. E no verso 5, a parte final, diz que Ele foi pisado, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas o que isso significa para mim? É muito simples. Todos nós estamos nessa condição de sermos pecadores e estarmos distantes de Deus pelo fato de sermos pecadores. Todos nós estamos nessa condição, afastados de Deus. Todos nós estamos vivendo essa vida de pecado. E aí vem Jesus como o único que pode nos aproximar de Deus novamente. É Jesus e só Jesus que pode tomar sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Para que nós tenhamos paz com Deus, Ele foi traspassado, Ele foi moído, Ele foi castigado, Ele foi pisado. E agora, para essa pergunta, quem é Jesus, além dele ser o ser humano, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Somente por Jesus nós podemos nos aproximar de Deus novamente. É Ele que faz essa relação de mediação. Nós não conseguimos chegar até Deus porque nós somos bons, porque nós não somos bons. Todos esses termos mostram quem nós somos, pecadores. Nós não conseguimos chegar até Deus por causa do nosso sobrenome. Eu sou parente do fulano de tal, por isso eu posso chegar até Deus. Isso também não acontece, porque até os nossos parentes estão sob a maldição do pecado. Nós não conseguimos chegar até Deus pelas obras que nós praticamos, no sentido de que, já que eu faço coisas boas, Deus deve me amar muito. Não, nada disso nos permite chegar até Deus. O que de fato nos aproxima do Senhor é a obra sacrificial de Jesus naquela cruz do Calvário. E friso no verso 5, Ele foi traspassado, moído, castigado, pisado, para que nós tivéssemos paz. Aleluia! Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Glória a Deus! Assim, o nosso Salvador Jesus, além de não ter uma aparência humana que agradasse os olhos humanos, é o único que faz a obra que antes nós não tínhamos, em hipótese alguma, condição de chegar até o Senhor. Olhando para a Bíblia Sagrada, o que nós temos é a grande verdade de que Jesus é o único que pode nos aproximar do Senhor. É o único que pode nos ligar novamente ao Criador. É o único que pode nos trazer para perto do Senhor. E é por isso que Ele é único em nossas vidas. Nenhum outro pode ocupar esse lugar. Nenhum outro consegue ocupar esse lugar. Porque Ele, Jesus, é o único mediador entre Deus e os homens. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Olhando para esse texto, nós vamos perceber também que o servo sofredor, o nosso Senhor Jesus Cristo, está sempre recebendo a bênção pelo seu sacrifício. Olhando para o versículo 11, diz: Ele verá o fruto penoso do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Verso de número 12: Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, ou como sua herança. E aí nós temos o fato de que Jesus, Ele não é apenas um ser humano, não é apenas um mediador, mas Ele também é o próprio Deus, que recebe cada um de nós como uma recompensa pelo seu sacrifício. Isso significa, de forma muito prática, que você, eu,
nós não somos qualquer coisa, somos a herança do Senhor. Somos Glória a Deus. aquilo que o Senhor nos reservou para si mesmo. Nós não somos o que o mundo define quem somos. Nós somos aquilo que a palavra de Deus. Nós somos a herança da qual Jesus todos os dias recebe como parte do seu sacrifício. Ele é merecedor de honra, glória e merecedor das nossas vidas. E é por isso que nós somos parte dessa herança. Na prática, meu querido irmão, minha querida irmã, isso significa que você não pode ser definido como essas coisas que o mundo tende a definir as pessoas. Nós não somos definidos a partir daquilo que o mundo nos define. Nós somos definidos pelo fato de sermos a herança do Senhor, o prêmio de Jesus por sua obra de sacrificial. Diante de todas essas informações, eu concluo dizendo 3 coisas importantes para todos nós. A primeira delas é a pergunta que o profeta faz no verso 1: quem creu em nossa pregação? Todos nós, diante do fato de termos o nosso Senhor Jesus como aquele que se entregou por nós, precisamos responder essa pergunta da forma mais direta possível. Quem creu na nossa pregação? Todos nós precisamos levantar a mão e declarar: eu creio no que Jesus fez pela minha vida. Amém. Isso significa que todos nós somos chamados a viver uma vida de fé. Ter fé é crer no Senhor, confiança absoluta em que Jesus fez. Todos nós somos chamados a viver uma vida de fé. Todos nós hoje somos incentivados a acreditar em si mesmo, a acreditar no nosso potencial, a acreditar nos nossos sonhos. Mas antes disso, todos nós obrigatoriamente somos convocados a crer em Jesus. Crer em Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Efésios capítulo 2, verso 8 afirma: porque pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. No verso 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Todos nós, meus irmãos, somos chamados a ter fé em Jesus, fé para a salvação, entregar a nossa vida a Jesus diariamente, para que a vontade dele seja feita. O profeta pergunta no verso 1: quem creu em nossa pregação? Todos nós precisamos declarar com fé: eu creio que Jesus Cristo aleluia, é o Senhor e o meu Salvador. A segunda atitude que nós devemos ter diante de tudo isso que Jesus fez é ensinado pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 27. Além de crer para a salvação, nós devemos viver a realidade da salvação. Filipenses 1, 27 diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. No verso 27, a parte A: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Se Jesus fez tudo isso que o texto diz que Ele fez por nós, é nosso dever sagrado viver diariamente como representantes e aqueles que reconhecem o sacrifício que o nosso Senhor Jesus fez por nossas vidas. Quando nós vemos a palavra ou o termo usado no Novo Testamento para definir cristão, nós temos esse termo no Novo Testamento, ele se repete 3 vezes, 2 vezes em Atos e 1 vez em 1 Pedro. Ou seja, é um termo restrito, do qual não se usava como se usa hoje.
Hoje nós estamos vendo pessoas usando essa expressão da forma mais banal possível. As pessoas querem definir alguém e falar: esse indivíduo aí é um cristão, esse indivíduo aqui é um cristão. Não. O que define um cristão é a forma que ele vive, porque o termo cristão no Novo Testamento significa literalmente aquele que luta para ser semelhante a Cristo, aquele que imita a Cristo. Desse modo, nós temos o fato de que em Jesus e somente em Jesus existe a possibilidade de vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor. E o grande desafio nosso é diariamente viver de modo digno, que replique o comportamento de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo que nós fazemos. Ser cristão na família, ser cristão nos negócios, ser cristão no trabalho, ser cristão na igreja, tudo isso é o desafio que nós temos, porque o preço que Ele pagou exige de nós que vivamos de modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. A parte mais difícil já foi feita pelo Senhor, que foi carregar uma pesada cruz por nossos pecados. E por fim, a terceira e última lição, nós voltamos para o verso 1 de Isaías 53. O profeta diz: quem creu em nossa pregação? Além de nós crermos e vivermos, nós temos o dever sagrado de anunciar para todas as pessoas, em todos os lugares, que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador. A igreja tem o dever missionário e evangelístico de pregar a todos a palavra de Deus, para que o nome de Cristo seja conhecido. Aleluia. Pregar o Evangelho é tarefa do púlpito da igreja, que prega domingo após domingo, mas é tarefa também de todos nós compartilharmos a fé em Cristo Jesus. E o grande desafio hoje é pregar de modo que as pessoas entendam o que nós estamos falando. E eu quero concluir contando uma história muito bonita. Essa história é sobre o filho. Um homem muito rico, possuía inúmeras obras de arte. E um dia, esse homem teve um filho, um único filho. E ele pintou um quadro sobre esse filho, um retrato belíssimo sobre esse filho. Esse filho veio a morrer, esse senhor envelheceu, morreu, e toda aquela obra, aquelas obras de arte que valiam milhões e milhões, foram levadas para leilão, para doação. Chegou todo mundo esperando encontrar os autores mais renomados, mais reconhecidos. A primeira obra de arte que estava em leilão era o quadro denominado como O Filho. E aí os apreciadores da arte olhavam para aquele quadro e falavam assim: mas eu nem sei quem pintou isso, eu nem conheço o pintor, o autor, eu não vou comprar esse quadro. E todos fizeram um gosto ruim para aquele quadro, porque não era de pintor famoso. Até que um homem no meio da multidão deu o único lance e comprou aquele quadro. Quando o leiloeiro bateu o martelo, disse: o leilão está encerrado. Todos que vieram de longe não entenderam por que o leilão estava encerrado, já que o único quadro foi vendido, o filho. E aí perguntaram: mas como que o leilão está encerrado? O leiloeiro disse: porque quem leva o filho, leva tudo o que está na galeria de arte. A mensagem que fica para nós é essa, muito simples e objetiva. Quem tem Jesus, irmãos, o Filho de Deus, tem tudo. Aleluia! Tudo quanto você precisa está em Jesus. Faça dele o Senhor e o Salvador da sua vida, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. Amém? A Deus seja a honra e glória pela exposição da sua palavra, em nome do Senhor Jesus.